Bom dia! Quarta-feira iniciando e todo mundo tem que estar preparado para mais uma jornada de estudo. Já tivemos aula de português com a tia Jaque e agora nós vamos dar continuidade com o componente curricular de história. Para que esta aula seja proveitosa, convido a todas as crianças para pegar o seu material, o seu livro PNLD na página 93 a 97, onde nós vamos trabalhar o capítulo 9, explorando os trabalhadores livres nas regiões de Minas Gerais. Já deu tempo de pegar o seu material, organizar tudo direitinho para começarmos? Então, eu acredito que todo mundo já esteja com o seu material em mão. Então, nós vamos agora fazer uma leitura coletiva. A Tianinha vai mostrar aqui as imagens e a gente vai ler junto. A Tianinha aqui e você aí na sua casa. Queria também deixar um comunicado antes de começarmos a nossa leitura do dia, que próxima semana será as nossas avaliações, né? A nossa terceira avaliação do ano. Então, esta semana ela tem que ser uma semana bastante proveitosa, onde todas as crianças vão estar pegando o seu material, o seu PNLD, o seu caderno, onde estão os seus questionários, e irá começar a fazer um estudo voltado para os capítulos que a Tianinha vai deixar logo aqui embaixo, após a aula. Agora já deu tempo, vamos começar? Pegue agora o seu PNLD de História, capítulo 9, páginas 93 a 97, com o tema Problema nas cidades mineradoras. Vamos começar? Página 93, com o subtema Problema nas cidades mineradoras. Com a intensa chegada de pessoas à região mineradora, começaram a surgir diversos problemas urbanos. As vilas e as cidades cresciam desordenadamente, sem planejamento. Ainda não havia uma infraestrutura para atender a grande quantidade de pessoas. Um dos principais problemas a aparecer foi a falta de alimentos. O rígido controle exercido pelo governo português sobre a atividade mineradora e os elevados impostos cobrados também afetaram a população. Você sabe o que é infraestrutura? No texto, é o conjunto de serviços indispensáveis em uma cidade, como o sistema de água e esgoto, transporte, energia elétrica, dentre outros. Página 94, com o subtema A Fome. Entre 1697 e 1701, houve uma grave crise de abastecimento na região mineradora. Os poucos alimentos que chegavam não eram suficientes para toda a população. Além disso, eram vendidos a preços altíssimos. A fome tornou-se um problema sério na região. A falta de alimentos foi resolvida nas primeiras décadas do século XVIII com o cultivo de roças de feijão e milho em áreas próximas às minas. Algumas pessoas também passaram a criar porcos e galinhas. Além disso, a região começou a ser abastecida por tropeiros. Você sabe o que são os tropeiros? Tropeiros são comerciantes de diferentes áreas do Brasil que transportam alimentos e outros produtos em lombos de mulas. Do interior da Bahia, os habitantes das minas recebiam gado e farinha de mandioca. De São Paulo, vinha o trigo e a marmelada. Do sul, cavalos, bois e mula. Do Rio de Janeiro, artigos europeus como tecidos, móveis
e louças. Página 95. O controle do governo português. Todas as pessoas que trabalhavam nas minas deviam obedecer às regras estabelecidas pelo governo de Portugal. Cada mina descoberta devia ser comunicada imediatamente às autoridades. O local era então dividido em lotes, que eram distribuídos entre os interessados. Ao descobridor era dado o direito de escolher 2 lotes para explorar e apenas pessoas autorizadas tinham acesso às minas. Além disso, o governo criou alguns impostos sobre o ouro. O quinto, por exemplo, correspondia à 1/5 parte de todo o ouro encontrado pelo minerador. Para ter conhecimento da quantidade de ouro extraído e poder cobrar o quinto, Portugal mandou construir as casas de fundição. Todo o ouro extraído devia ser levado a esse local para ser pesado, derretido e transformado em barras que recebiam carimbo real. Após esse processo, 1/5 do ouro já era retirado nas casas de fundição com o pagamento do imposto. Os prédios portugueses construídos nas áreas de mineração durante esse período podem ser encontrados até hoje em alguns municípios de Minas Gerais. Página 96. Vamos iniciar aqui com alguns dos registros, ainda hoje existentes, para contar a história. Casa dos Contos. Este imponente casarão foi construído entre 1782 e 1784. Era a residência do cobrador de impostos da capitania de Minas Gerais, João Rodrigues de Macedo. No andar térreo ficava o escritório do proprietário, onde se assinava contratos com mineradores e administrava a arrecadação de impostos. No andar superior morava sua família e no subsolo ficava a senzala. No final do século XVIII, a casa foi transformada na sede da administração e contabilidade pública da capitania de Minas Gerais e passou a ser conhecido como Casa dos Contos. Esse nome indicava que por ali circulava muito dinheiro. Entre 1820 e 1821, foi construído um anexo à casa, onde passou a funcionar a Casa de Fundição. Em 1983, o casarão foi restaurado. Nele funciona o Centro de Estudos do Ciclo do Ouro e o Museu da Moeda e do Fisco. Então, o que significa essa palavra conto nesse nosso contexto histórico? Um conto de réis era o equivalente a 1 milhão de réis. É o plural de real, unidade monetária do Brasil, que instituiu até 1942. Página 97. Conjuração mineira. No final do século XVIII, os colonos mineiros estavam muito descontentes com as práticas do governo português. A principal crítica era sobre os elevados impostos cobrados na região. Em 1789, um grupo de fazendeiros, mineradores, militares, médicos, advogados, entre outros profissionais, iniciou um movimento em Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto. O objetivo era tornar Minas Gerais independente de Portugal. A revolta, conhecida como Conjuração Mineira, seria iniciada no dia da derrama. E o que é essa derrama? É uma cobrança forçada dos impostos atrasados para garantir o rendimento anual de 100 arrobas fundidas de medida de peso equivalente a 14,5 quilogramas de ouro. Porém, o plano foi denunciado e seus participantes foram presos. Depois de julgados, quase todos foram condenados ao degredo. Na África, Joaquim José da Silva Xavier
conhecido como Tiradentes, foi executado. E o que é o decreto? É um exílio, é uma pena de exclusão para outras terras, é um afastamento obrigatório. Então, aqui, né, a gente encerra a nossa leitura coletiva e a gente podia, assim, fazer um breve comentário sobre essa descoberta do ouro. A gente pode acrescentar que os problemas enfrentados pela sociedade mineradora no período colonial, como essas pessoas, né, foram sacrificadas por essa impostura de Portugal, com esses elevados impostos que eles deveriam devolver em formato do quinto, né, depois que o ouro era fundido. Então, a descoberta do ouro, ela ficou no século XVII e atraiu muitas pessoas para o Brasil. Partes de pessoas do Brasil e da Europa vieram para a região de Minas Gerais. O primeiro fenômeno ocasionado foi o aumento da população local, seguido de forte geração de riqueza e de estruturas de poder, inclusive com a mão de obra escrava. Formou-se assim uma sociedade bastante diversificada. Essa diversidade causou a concentração de riquezas para poucos e a extrema pobreza para outros, além de problemas de infraestrutura e algumas revoltas. Então, foi esse tema que nós abordamos na aula de hoje. Eu desejo que todos, com a leitura, tenham entendido o que veio, né, a sofrer o Brasil com esse aumento dessa população, a falta da infraestrutura, a falta de planejamento local e o excesso de cobrança de Portugal através dos impostos. Então, faça uma leitura com calma agora e responda o questionário. Lembrando que este já é um tema que vai ser abordado na avaliação da próxima semana. Tatianinha deseja a todos bons estudos. Vamos agora aos questionários. Leia as páginas 93 a 97 do nosso PNLD de História e resolva essas questões. Questão 1. Com a intensa chegada das pessoas à região mineradora, começam a surgir diversos problemas. Cite alguns deles. Questão de número 2. Em 1697 e 1791, a região mineradora sofreu uma grande crise. Qual foi essa crise e por que aconteceu esta crise? Questão de número 3. No século XVIII, a falta de alimentos na região mineradora foi resolvida como? Quarta, a região mineradora passou a ser abastecida pelos tropeiros. Eles traziam mercadoria de diversos locais. De acordo com o texto, o que eles traziam dos locais abaixo? Do interior da Bahia? Você vai escrever o que eles traziam dessas localidades. De São Paulo, do Sul, do Rio de Janeiro. Quinta questão. Na época da mineração, o governo português criou alguns impostos sobre o ouro. O quinto foi um deles. O que era o quinto? Sexta. Para que foram criadas as casas de fundição? E a última, questão de número 7. Como foi conhecida a revolta que teve como objetivo tornar Minas Gerais independente de Portugal? Então, agora, com posse dos questionários, faça a pesquisa no seu texto e resolva as questões citadas. Como também vou deixar agora aqui o roteiro de estudos para as avaliações da próxima semana. Roteiro para avaliação de história. A nossa avaliação será a próxima quarta-feira, dia 21/10. Quais são os capítulos que nós devemos estudar? Fazer uma leitura, fazer uma interrogação, conhecer a fundo. Capítulo 9. Trabalhadores livres na região das minas. O tema: crescimento da população, páginas de 90 a 92. E resolver estudar os questionamentos que foi feito no caderno.
Capítulo ainda 9. Trabalhadores livres na região das minas. Os problemas nas cidades mineradoras, que foi o tema que a gente abordou hoje. Então, você vai iniciar com o capítulo 9 e vai fazer uma leitura para estar bem na sua avaliação.